Um bom dia para vocês. Espero que tenha tudo ocorrido muito bem, pelo menos dentro do curso. Espero que vocês... Eu não fui ver ainda como é que vocês foram de tarefa, se vocês depositaram e quando depositaram, né? Mas eu percebi que teve um movimento muito grande ontem, próximo do horário de fechamento, 11h55, e isso não é muito legal. Todo mundo sabe que o Moodle tem, assim como teve o TD, um problema, o Moodle também provavelmente tem esse tipo de problema. Quando várias pessoas tentam submeter um trabalho, ou realizar um trabalho, ou se logar no Moodle, ele pode travar, pode dar problema, né? A gente não tem um site como Amazon, Mercado Livre, esses sites que podem entrar milhares de pessoas ao mesmo tempo que está tudo bem. Não é o caso nosso. A próxima tarefa também vai estar disponibilizada para upload de quarta a domingo. Acho que provavelmente hoje ou até amanhã eu coloco essa tarefa de antemão. Então, quem quiser fazer antes e aguardar quarta-feira para fazer para carregar, é melhor. Quanto mais cedo, melhor. Tá? Não deixar de última hora. Bom, com respeito à aula de hoje, eu quero, na verdade, complementar uma aula que já é curta, que é a aula que eu gravei, está disponibilizado já há algum tempo, alguns dias. E então a ideia é, esta aula aqui seria um complemento daquela aula. Não vou repetir, não vou falar exatamente as mesmas coisas, a aula, o conteúdo está gravado. E deixa eu só projetar aqui para vocês o eu quero dizer aqui. Então, a aula está gravada, PDF da aula pode ser baixado aqui. E, em particular, na primeira parte da aula, eu vou resolver um problema. Eu troquei aqui o PDF e coloquei um problema proposto aqui. Então, dentro de problemas propostos da aula 8, na contagem regular, né? Já estamos na aula 8. Coloquei essa questão aqui, que em algum momento eu já tinha, nas aulas passadas eu tinha colocado, mas dessa vez, acho que ano passado eu tirei, e agora acho que é um bom momento. É uma questão sobre condução térmica, lembrando que aqui a gente está falando, essa aula aqui é de mecanismos de transmissão de calor, que são 3 tipos: condução, convecção e radiação. Convecção é mais uma questão qualitativa, teria que entender conceitos, né? Não dá para, no nosso caso aqui nesse nível, fazer contas, né? Então fica mais no aspecto qualitativo. Enquanto isso é convecção, condução térmica, radiação, a gente consegue fazer um pouco mais. Então, a ideia é eu resolver passo a passo esse problema. Primeiro, vocês têm que entender o que está acontecendo, que na verdade é fácil. O que está acontecendo aqui é que a figura mostra um cilindro oco, então tem um raio interno A, raio externo B, altura L. A parte interna do cilindro oco tem uma temperatura, está uma temperatura TA, e a parte interna TA, externa TB, e TB menor do que TA. Tá? O que a gente vai, o problema não fala, o problema fala, desprezando os efeitos de borda. Tá? O que são efeitos de borda? Você tem que imaginar que esse
cilindro é muito comprido, é muito alto, de tal maneira que todo o calor a gente vai, como a própria palavra fala, desprezar os efeitos de borda, então a nossa conta nunca vai levar em conta que nós estamos aqui ou no topo ou no fundo. Tá? Então é infinitamente longo para cima, infinitamente longo para baixo. Aí a pergunta é para achar, na verdade é para demonstrar que a taxa de condução de calor, que é o dQdt, é dada por essa fórmula aqui. Então é isso que a gente vai demonstrar. Antes de resolver o problema, aproveitando que a gente está aqui ao vivo, né? Se alguém tiver alguma dúvida geral do procedimento do curso, de como o curso está indo, se tem alguma observação, algum tipo de problema que está enfrentando, eu acho que é um bom momento de vocês relatarem, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Professor, Sim. ele pediu para eu falar para ele porque é meio longo, aí fica difícil para digitar. A dúvida era no último item do exercício 1, quando ele pergunta sobre o sistema ser conservativo. Você lembra dessa questão? Lembro? A gente ficou com uma dúvida se a resposta correta para ele, a gente disse que ele não era conservativo, era porque tinha uma ação de uma força externa no pistão, então o sistema não era isolado, ou se porque a cada ciclo ele vai depositar mais energia no sistema até o momento que o gelo todo derrete. E ele não vai conseguir voltar para a posição inicial na mesma temperatura do sistema. É isso que a gente queria saber. Se era uma dessas justificativas ou se era outra coisa. Sim. Tem um agente externo movendo o pistão, né, para baixo, né, pela primeira vez, dando aquele golpe, né. Então, aquele cara não faz parte desse sistema que eu considerei, né. Então, sim, tem uma força externa agindo. Então, o fato de você depositar mais energia a cada ciclo não tem nada a ver com o fato dele não ser conservativo? Não, bom, primeiro que só tem um ciclo, né? Ninguém disse que ele vai e volta, né? Mas se tiver, sim, é um agente externo que está colocando energia lá. Ah, tá, beleza. A gente achou que pudesse considerar, tipo, como um sistema, então, se fosse conservativo, aquilo podia funcionar para sempre, que continuaria conservando. Entendi. Mas tem um agente externo, então não é. Então deixa eu então é isso, não é. Mas lembrando que, claro, esse problema já foi, mas quaisquer outras dúvidas, nós temos o plantão. Atendimento, né? Que os atendimentos são feitos às segundas e quartas. O atendimento vai ser no Jitsi mesmo, que é mais fácil, que não precisa ficar agendando. A sala está lá, eu vou abrir, coloco a senha, aquela senha, e eu acho que vai funcionar bem. A gente está falando do problema, tá? Lembrando o que é a lei da condução, diz o seguinte: se eu tiver aqui, vou fazer uma barra maior, de seção transversal A, comprimento L, temperatura aqui é T1 e aqui é T2, eu chamo aqui eixo X, a taxa de condução de calor, então vamos supor, T1 é maior que T2, então o calor vai fluir da esquerda para a direita. Então, dQdt vai ser, tem um sinal negativo aqui, esse material tem uma condutividade de calor K, que é característica do material, e dQdt vai depender desse K, vai depender da área da seção transversal, que nesse caso aqui eu estou pegando como sendo uniforme, de área A, e gradiente da temperatura. O que é gradiente? Gradiente é quanto uma variável varia em relação à posição. Gradiente aqui tá em uma dimensão só, porque o calor está indo da esquerda para a direita. Tá?
Esse sinal negativo se justifica por quê? Porque o dt dx é o gradiente de temperatura, lembrando que T1 é maior do que T2, então, à medida que eu vou andando no x, ou seja, à medida que eu vou andando aqui na barra, a temperatura vai diminuindo, né? Então, se vai diminuindo dt dx de acordo com a minha orientação que eu fiz, com o eixo x positivo para a direita, esse dt dx é negativo, tá? E eu quero dq dt positivo, então, como esse cara é negativo, com sinal menos, fica dq dt maior do que zero. Então, essa é a lei de uma forma restrita no seguinte sentido, em relação ao problema que nós vamos resolver. Essa área aqui não varia com a posição x. Tá? A área que eu falo é a seção transversal. Mas há variações de problemas que calcular dt dx. Por exemplo, eu não vou fazer, mas eu posso ter algo com uma coisa mais cônico. Tá? T1, T2. O que está acontecendo com a área seção transversal nesse caso? Essa área aqui é πr ao quadrado. O raio está variando à medida que eu ando no eixo x. Então, esse é um tipo de problema que, com a ajuda de cálculo, nós conseguimos resolver. Não é simplesmente aplicar essa fórmula que está aqui. Quer dizer, é aplicar essa fórmula que está aqui, mas com um certo cuidado. Então, esse é um variante de um problema, desse do cilindro. E eu posso considerar, por exemplo, uma esfera, uma esfera oca, por exemplo. Lá dentro a temperatura tem um valor e fora tem outro valor. E eu posso perguntar qual é a taxa de transmissão de calor, o dq/dt. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu desenhar cilindro. Tem uma parte, então, é um cilindro oco. Desse jeito aqui. Tá? A temperatura deixa eu só... TB. E aqui dentro é TA. O comprimento desse cara aqui é L. Eu vou sujar um pouquinho, mas depois eu posso apagar. Raio interno é A e raio externo é P. Tá? Então, essa é a figura. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Ele é muito longo, no sentido de que é muito grande para cima e para baixo. Então, o calor vai fluir pela lateral do cilindro. Se olhar de cima, olhando de cima, eu tenho esta figura aqui. A, P, e o calor vai fluir de uma forma radial. dq dt. Tem essa simetria radial. Tá? E aí, o que é essa área da fórmula? Essa área da fórmula, se eu estou aqui na borda interna, é essa parte que é a lateral do cilindro. E se eu tiver mais para o meio, o miolo, é essa área aqui, que como o raio muda, do cilindro muda, então essa área muda. À medida que eu vou me afastando para fora do cilindro, eu estou dentro da casca cilíndrica aqui, do cilindro oco, né, cilindro vazado, à medida que eu vou caminhando para fora, o que vai acontecendo? Esse raio aqui, que é a distância do centro até onde eu estou, vai aumentando, aumentando, e atinge o valor máximo P. Então, eu vou ter o raio
entre A e B, que evidentemente é variável. Se o raio varia, a área lateral do cilindro varia também. Como é que é a área lateral do cilindro? Você tem um cilindro de raio R, comprimento L, qual é? É uma letra pequenininha, né? Mas acho que dá para entender. Qual é essa área? É 2πr multiplicado por L. Essa é a área lateral. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer aqui é, para resolver esse problema, eu pego um R entre A e B, tá aqui. E eu vou considerar essa situação. Nessa situação, dq dt igual a menos K, que é o do cilindro, que o problema dá. Então, a área dt, agora o meu x é dr. E tem a gradiente de temperatura na direção radial. Tá? E essa área aqui é justamente essa área que é a casca lateral do cilindro, que é 2πr, Rzinho, porque eu estou aqui no fazer em vermelho. Esse é o raio Rzinho, vezes a altura L. Tá? Agora, eu consigo achar o dq dt, do jeito que o problema coloca, numa situação estacionária. Ou seja, a temperatura interna é TA, externa é TB, o calor começa a fluir, dq dt, quando liga o sistema, vamos supor, e deixa um tempo. Então, o que acontece? A quantidade de calor que sai em função do tempo vira constante, não muda com o tempo. Então, esse é o regime estacionário que eu vou adotar. Então, nesse regime estacionário, dq dt é constante. Tá? Então, sendo constante, o que eu consigo fazer aqui é dq dt menos é igual a menos K, área 2πrl, vou colocar L antes, o R, dt dr. Lembrando que isso aqui é constante, o que eu posso fazer aqui de novo, essa piada está ficando chata. Para os matemáticos fecharem os olhos, passar o dr no numerador aqui, passar cruzando, e eu vou passar o r para cá. Isso aqui é uma equação diferencial, e tudo que depende da temperatura, eu vou colocar do lado direito e constante, e tudo que depender do R, né, vou colocar um constante também. Não dá para ver. Acho que mudou, saiu do lugar. Tá melhor. Então, eu vou manter esse dq dt, que é constante. O resto constante vai para o outro lado. Tanto faz porque é constante. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse pedaço. Também, até mais ou menos aqui em cima. Só vou manter essa figura. Então, aqui eu vou ter dq dt, que é constante. Está quietinho, não fiz nada. Falei que passei o dr multiplicando. E o r dividindo. Fazendo cruzado. E do outro lado eu tenho menos 2πkl. Tudo constante.
e simplesmente eu vou ter dt. Mais nada, tá? Eu tenho uma equação aqui, que é uma equação diferencial de primeira ordem, que só tem derivada da primeira. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Algo que eu já fiz antes. Vou integrar dos dois lados. E na hora de integrar, eu tenho limites de integração que eu tenho que tomar cuidado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar o R daqui de dentro. Dentro, o raio, que é o valor do R, é A. A temperatura correspondente ao raio A é o TA. E aí eu vou para o raio externo, para fora, que é B. E a temperatura correspondente a B é TB. Caneta vermelha está indo embora. Então vamos lá. Integral TR sobre R, integral de 1 sobre R, é ln de R. Substituindo os limites, é ln de B menos ln de A. ln de B menos ln de A é ln de B sobre A. E integral de dt é t, substituindo os limites, fica tb menos ta. Deixa eu ver se eu consigo, vocês conseguem ver aqui. Então, eu vou ter dq dt. Vou apagar aqui e jogar para cá. Então, eu vou ter dq dt ln de B sobre A igual a... Ficou TB menos TA, só que TB é menor que TA, então eu vou escrever ao contrário e absorver o sinal negativo que está aqui para cá. Então, vai ficar 2π KL temperatura A menos temperatura B. Tá? Aí, se vocês passam esse cara dividindo, já tem um resultado final. Tá? Então, essa é uma situação que, com a ajuda de cálculo, nós conseguimos resolver problemas um pouquinho mais sofisticados. Né? E nesse caso aqui, onde está a sofisticação? Está no fato de que essa área, à medida que eu vou andando no interior desse objeto, nesse caso radialmente. Por que eu vou andar radialmente? Porque o calor vai sair radialmente, então eu estou andando junto com o calor, e à medida que eu vou andando, essa área vai aumentando, não é mais uma constante. Então, eu preciso fazer esse tipo de cálculo aqui e simplesmente não substituir a área inicial A, porque essa área é variável. Tá? Alguma dúvida em relação ao que eu fiz aqui? Ótimo. Eu acho que estou pensando aqui seriamente em colocar para vocês, como na tarefa 2, um probleminha parecido com o que está aqui. A ideia do cone que eu tinha falado é uma ideia boa. A esfera é uma ideia boa também. São questões, digamos assim, o que muda, o que vai mudar é a geometria, basicamente. A ideia é a mesma. Bom, mas enfim, o que eu vou falar agora? Eu vou complementar. Bom, esse é um complemento da aula também, mas eu vou complementar a aula 2, que foi dada a aula síncrona, e falar um pouquinho mais do mecanismo de radiação que eu simplesmente deixei. Na hora eu não me preocupei, depois eu fiquei pensando que eu acho que seria interessante fazer esse complemento, até porque a gente está falando de coisas que vocês já viram, já devem ter visto, que eu cheguei a falar parcialmente, só que faltou
o complemento. Então, então a gente vai fazer esse complemento. Então, projetando aqui o espectro do corpo negro. Por que eu projetei isso? Porque, na verdade, eu queria falar desta fórmula aqui, que é a lei de Stefan Boltzmann, que a potência irradiada é uma constante, a área do objeto, emissividade e temperatura quarta. A expressão que eu vou trabalhar, na verdade, como eu vou falar de radiação de corpo negro mesmo, então essa emissividade eu vou assumir que é igual a 1. Observem aqui a constante e a temperatura a quarta. Tem que lembrar que, historicamente, essa lei de Stefan Boltzmann foi deduzida, claro, independentemente por Stefan e por Boltzmann, mas essa dedução aqui da expressão é anterior ao trabalho de Planck, de 1900. Tá? E depois surgiu a teoria de Planck. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que, a partir da teoria de Planck, da radiação de corpo negro, eu consigo deduzir essa expressão aqui. Tá? Essa expressão, aí complementa a minha aula assíncrona. Se eu olho aqui, o simulador do FACT, algo que eu não tinha falado para vocês é isto, tá? O que eu chamo de intensidade. Que deixa eu colocar os valores do... Tá, essa identificar aqui é só para dizer, né, que eu estou aqui, isso é comprimento de onda, lambda, então uma parte é o que eu chamo de ultravioleta, a região do visível e infravermelho. Como eu tinha falado, que depende da temperatura, tá? O que acontece é que eu não tinha falado dessa intensidade. O que é essa intensidade é justamente aquela expressão da potência, só que por área. É a potência radiada por área. Então, é sigma vezes temperatura a quarta. Sendo sigma vezes temperatura a quarta, o que acontece é que essa área aqui, que é a intensidade, vou tirar e agora colocar de novo, tá? Então, isso aqui é dada por lei de Stefan Boltzmann. À medida que a temperatura vai aumentando, o que acontece com essa área? Essa área aumenta, tá? E a temperatura, quando diminui, essa área vai diminuir. E a dependência dessa área sobre a temperatura é grande, porque é temperatura elevada à quarta potência, T a 4, tá? A quarta. Então, é isto que eu vou mostrar para vocês, que conhecendo essa curva, e essa curva foi Planck quem deduziu, partindo da ideia dele de quantização. A quantização não está nessa curva, a questão é um pouquinho mais complicada. A quantização está no objeto que vai gerar a radiação térmica, que é a vibração do objeto. E essa vibração é quantizada. Não o espectro, que evidentemente esse espectro aqui é contínuo. Então esse é um problema que às vezes é difícil entender da radiação de corpo negro quando a gente fala da quantização e aonde está a quantização. Estrutura da matéria. Imagino que eles estejam fazendo isso ainda. Eu nunca dei estrutura da matéria, converso com colegas que dão. Tá? Aquela curva que vocês viram, que eu chamo de radiância espectral, ela pode ser em função de comprimento de onda, como está no simulador, ou eu posso trocar para frequência, porque
comprimento de onda vezes frequência é a velocidade. Nesse caso aqui, a velocidade da luz, que é a propagação da onda eletromagnética. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o comprimento de onda, que o simulador coloca em função do comprimento de onda, mas posso colocar em frequência também. Essa expressão aqui resultou da teoria de Planck. Ninguém precisa decorar, claro. É uma expressão relativamente complicada, que vai com 1 sobre comprimento de onda quinta, e tem um fator aqui que é exponencial de HC dividido por lambda KT menos 1. Lembrando que esse K não tem nada a ver com aquele K da condutividade térmica. Esse K é o que nosso curso nós chamamos já introduzimos, é a constante de Boltzmann, que é a constante universal dos gases R dividido pelo número de Avogadro. Tá? Então, esse cara aqui é constante de Boltzmann. Bom, isso tem essa cara. Lambda, R de lambda. Só que esse sujeito aqui é potência por unidade de área por unidade de comprimento de onda. Então, se eu quero a potência vai ser a área, que vai ser irradiada aqui, e o R de lambda é potência por unidade de área por comprimento de onda. Então, a área vai embora com a área que está aqui, no R, e eu falei que é por unidade de comprimento de onda. Então, eu vou ter que somar sobre todos os comprimentos de onda. Tá? Particularmente, aqui eu tenho um d lambda. Então, R d lambda exagerei na largura, mas é esta área aqui. Se eu quero a área toda, eu tenho que fazer integrar o lambda de 0 até um valor infinito. Tá? Então, a potência vai ser a área R de lambda. Tem um monte de termo, mas é constante, 2π. H, constante de Planck, é constante. Velocidade da luz ao quadrado é constante. Tá? E integral de 0 até infinito de d lambda, lambda quinta, exponencial HC, lambda KT, menos 1. Tá? Então, essa é a integral que tem que ser resolvida. Tudo bem? Bom, esse bicho é feio? Dá para melhorar um pouquinho. Não vou precisar mais dessa expressão. Como é que eu melhoro essa integral? Deixar a cara mais bonitinha. Eu tenho a exponencial, que é HC lambda KT. HC dividido por lambda KT. Então, esse cara eu vou chamar de U. E, evidentemente, o que eu vou fazer é uma mudança de variáveis. Tá? Se esse cara é U, FUV, vamos lembrar, o que você tem que fazer é diferenciar para achar o DU de um lado e D lambda do outro e fazer as trocas. Né? HC sobre KT é constante. Diferenciando em relação a lambda, vai ficar 1 sobre lambda, então 1 sobre lambda quadrado, d lambda. E do lado direito é só diferenciando o du. Tá? Então, d lambda, que está aqui, eu vou trocar por du. Só que ainda vai ter lambda. Lambda. Então, eu vou ter que isolar. E eu vejo que lambda é HC KT U. Então, onde tem lambda, vai sobrar lambda ao cubo aqui,
eu vou ter que trocar o lambda e deixar em função de u, tá? Então, se eu fizer isto, deixa eu ver se... Vou aproveitar aqui. Então, potência A2πhc² é constante, integral. Quando o lambda é zero, esse cara explode para infinito. E quando o lambda vai para o infinito, o u vai a zero. Tá? E o d lambda é esse sujeito aqui. Tem um sinal negativo. O d lambda fica lambda ao quadrado kt sobre hc du. Dividido por lambda quinta, que está aqui. E a exponencial é e de u menos 1. Tá? Lambda quinta vai embora, fica lambda ao cubo. E lambda ao cubo é KTU dividido por HC. Eu vou escrever essa expressão final. Potência A2π HC² é constante. Sinal negativo, eu vou inverter a integral. Então, vai sumir o sinal negativo. Tá? Então, eu tenho aqui KTHC. Tiro da integral. De 0 a infinito. Troco o sinal. du. E tem 1 sobre lambda ao cubo. Quando substituo, então, 1 sobre lambda ao cubo, eu vou ter um KTCHC ao cubo também. Com KTCHC ao cubo que estava lá, esse cara vai virar a quarta. E aqui vai ficar u ao cubo elevado a u menos 1. Tá? Bom, essa integral aqui, podem tentar o dia inteiro. Talvez não saia. Tá? Mas, o que nós temos? Eu acho que eu não falei isso para vocês, é uma boa oportunidade que eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta bastante interessante, que é um site do criador de um pacote chamado Matemática, que é o grupo do Wolfram. Tem esse Wolfram Alpha, que é simplesmente vai lá na internet, no seu browser favorito e coloca wolframalpha.com. Não sei o quanto de vocês estão familiarizados, tá? Aqui, ele tem um tutorial para diferentes atividades que vocês conseguem fazer. Então, não é só matemática, tá? Mas aqui eu já sei, então vou fazer integrate u, que eu vou chamar de x, ao cubo, dividido por e elevado a x menos 1. Eu já tinha feito isso, então apareceu aqui na memória. From zero to infinity. Enter. Aí deu esse valor aqui. Esse valor, na verdade, essa integral tem um nome, uma função muito específica, e esse número aqui é dado da forma fechada, e acreditem se quiser. A integral mesmo é π² dividido por 15. Exato. Exatamente π² dividido por 15 avos. Tá? Então, essa é a integral. Então, voltando aqui para esse alfa aqui, o Wolfram Alpha, tem bastante coisa interessante que eu acho que, nas suas horas vagas, vale a pena explorar. Tá? Então, você pode, por exemplo, perguntar leis da física aqui.
Tem várias coisas aqui, físicas, por exemplo, física. Então, você consegue calcular o trabalho, você dá o força, distância, ele vai lá e calcula o trabalho, aceleração centrípeta, etc. Enfim, a vida fica fácil, assim, né? Só tem que saber não usar como caixa preta. Essa aqui que é a grande questão, tá? Então, é isso. Π a quarta sobre 15, tá? Então, só fechando o raciocínio. Então, o que acontece é que essa integral pode ser feia, pode assustar um pouquinho, mas nada que uma tecnologia hoje encurte a distância, tá? Então, isso aqui é simplesmente π a quarta elevado a 15. Agora, esse monte de cara feio que vai aparecer aqui, 2π a quinta, porque tem 4 aqui mais 1. O H, tem um H, mas tem H quarta, então vai ficar H ao cubo no denominador. A constante de Planck vai estar constante a quarta. E o mais importante aqui, a temperatura está a quarta potência, tá? E todo esse cara aqui, eu consigo escrever como sendo área. Eu vou coletar o 2π. O H com H a quarta fica H ao cubo no denominador. C quadrado com C a quarta fica C quadrado no denominador. K a quarta. O 15 no denominador, que está aqui. Bom, isto é a constante temperatura a quarta. Tá? Esse cara aqui, que é constante de Stefan Boltzmann, que é o sigma. E quando Stefan e Boltzmann deduziram, claro, não tinha essa constante de Planck, tinha um valor, porque não tinha constante de Planck, não tinha trabalho de Planck ainda. Então, só tinha um valor numérico, tá? Que não estava relacionado com essas variáveis fundamentais, como constante de Boltzmann, constante de Planck e velocidade da luz. Tudo bem? Então, com isso, eu deduzo essa expressão aqui, que é a potência. E lembrando aqui, essa potência é irradiada, mas todo corpo que irradia também absorve calor, na forma de radiação. Tá? Então, esse é o complemento para da aula assíncrona. São os problemas aqui, basicamente, ninguém vai pedir para ficar deduzindo isso numa prova, né? Mas é mais para conhecimentos gerais aqui para vocês. E fechar algo que provavelmente vocês viram lá em estrutura da matéria, que é a radiação do corpo negro. E agora, naquela época, imagino que nenhum professor foi ousado o suficiente para fazer essa demonstração para vocês. Bom, eu teria mostrado, né? Mas eu nunca dei estrutura da matéria, então não sei se de fato ia comentar algo desse tipo. Provavelmente não, tá? Mas essa fórmula aqui, então, é consequência da lei de Planck, tá? Quantização de Planck. Lembrando que a quantização não está no espectro da radiação. A quantização está no mecanismo que gera o espectro da radiação. Qual é o mecanismo? Tem que lembrar que carga elétrica acelerada irradia. Radiação eletromagnética. Vibração é aceleração. Então, o que Planck falou é que a maneira como os átomos, as cargas no interior do material, a maneira que vibra, que é quantizada. Tá? Então, é um oscilador harmônico, posso pensar assim. Oscilador harmônico quântico. Tá? É só vocês aguardarem mais 2 quadrimestres que vocês vão ver física quântica e provavelmente o seu professor vai falar do oscilador harmônico quântico. Tá? Bom, então com isto, encerro a aula
síncrona e tudo que eu tinha que falar sobre mecanismos de transferência de calor. Caso tenha, já são quase 10 horas, mas caso tenha alguma dúvida, algum comentário, eu vou abrir para vocês. Ô, professor, Sim. Desculpa, eu não tenho o microfone, então talvez esteja meio ruim o som. Não, tá ótimo. Ah, beleza. É uma dúvida que surgiu quando eu fui fazer a tarefa 1, que é sobre a área do gráfico do trabalho. Como era um trapézio, né? Tinha a base maior era negativa, tipo, se você fizesse o final menos o inicial, e a menor dava positiva. Não sei se está conseguindo visualizar muito bem. Não, eu sei, eu lembro do problema. Então, você está com dúvida lá da tarefa, é isso? É porque eu não entendi, eu fiquei com a dúvida Não tem nada a ver com essa aula aqui. Não. Mas é que ninguém falou nada, então... Continua, então. Ah, tá, beleza. Aí eu fiquei com dúvida se, tipo, você tem que considerar o módulo da base ou você considera o sinal também? Você tem que sempre levar em conta, você sempre pode pensar o seguinte, tá? Primeiro, o trabalho que você está usando é sobre o sistema ou pelo sistema. Ponto. Então, esse é o ponto de partida, tá? É a sua convenção. Trabalho é menos integral de PDV ou mais integral de PDV. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Uhum. Então, vamos supor que eu use minha convenção aqui do Serway, né? Não é minha, né? Do Serway, que eu trabalho sobre o sistema é menos integral de PDV. A partir do momento que a integral é menos integral de PDV, o que acontece é o seguinte, quando o volume diminui, se você está num sistema, num processo em que o volume está diminuindo, então dV é negativo, então o trabalho tem que ser positivo. Se estiver num processo, né, numa etapa do processo, que o volume esteja aumentando, então esse trabalho correspondente a essa etapa, o trabalho é negativo. Aí, se você tiver um ciclo, por exemplo, você tem que separar onde o trabalho é positivo e onde é negativo, e calcular suas respectivas áreas e colocar o sinal negativo. Tem que lembrar disso. Ah, tá. Uhum. Tá? Então, esse é o jeito para não se confundir. Então, primeiro, Certo. trabalho, que é convenção sobre o pelo. E a partir disso, você separa os processos onde o volume está aumentando, trabalho negativo. Volume diminuindo, trabalho positivo. Tá? E fazer essa soma algébrica aí. Tudo bem? Uhum. Beleza, obrigado, professor. Então, tudo bem. Tem uma dúvida aqui, Gabriele. Menos 1 sobre lambda ao quadrado, não entendeu? Normal. Vamos lá. Eu agendei a reunião 1 hora, mas provavelmente o Google Meet não derruba, né? Então, estou supondo aqui que está tudo bem. Esse cara aqui. Tá? O que você tem que fazer é diferenciar os dois lados. Diferenciar. Não é derivar, porque é só colocar um delta, digamos assim. Tá? Esse sujeito varia. Esse sujeito varia, o que está aqui dentro. Mas qual é a variação desse sujeito? H é constante, C é constante, K é constante, T é constante. Então, vai ser HC, KT, diferencial de 1 sobre lambda, igual a, esse cara é U. Então, eu já posso escrever, tirar do parênteses, escrever DU. Tá? Bom, aí... tá, tudo bem. É que eu tô... O chat tá... Eu acho que tá tudo bem. Vocês estão vendo... Bom,
diferencial de 1 sobre lambda é como se você fosse derivar 1 sobre lambda, tá? Só que não tem um d de x aqui. Então, ele é 1 sobre lambda é lambda menos 1. Então, diferencial de lambda menos 1 é como se fosse a derivada, só que não tem um d de x aqui. É regra do tombinho, menos 2, e desculpa, regra do tombinho, cai menos 1, e subtrai 1. Como já tem menos 1, menos 2, d lambda. Tá? Então, é isso que é o diferencial. Fica menos 1 sobre lambda ao quadrado. Tá claro? Tá. Mais alguma dúvida conceitual, dúvida técnica, dúvida matemática? Qualquer tipo de dúvida aí referente ao que da exposição que eu fiz? Professor, Sim. uma coisa, desculpa se for meio fora do que você está falando, é que é uma coisa que eu já tinha visto em estrutura da matéria, quando o professor comentou, de Boltzmann. Nesse caso, para fazer essas contas, tipo, visualizar essa ideia, você está trabalhando com a luz como se ela também fosse uma máquina térmica? Não. Não, eu acho, desculpa, eu formulei errado. A pergunta é, tipo, você... Como explicar, tipo... a luz, ou, tipo, o trabalho que a luz exerce ser, tipo, parecido com o trabalho que um gás exerce em uma máquina, é isso que eu queria saber. Não, é muito pelo contrário, né? Eu falei radiação térmica é mecanismo de transferência de calor, né? Uhum. Não tem nada a ver com trabalho. É outra forma de transmissão de energia que não é o trabalho. Esse é o calor. Uhum. Tá? Então, é isso que acontece. Tanto é que você sai, agora está um dia lindo, né? Tive que fechar a janela para não fazer reflexo, mas está um dia lindo, um sol. Você sai lá, no sol, o que acontece com a sua pele? Vai esquentar. Uhum. Tá? Não tem trabalho sendo realizado aí. Tá? O sol não está realizando trabalho sobre você. Você tem que pensar como sendo um outro tipo de forma de energia que você está absorvendo. E essa energia é justamente calor, tá? Na forma de radiação térmica. Uhum. Tá? Aí, quando está muito quente, de repente passa aquela brisa e dá uma refrescada na sua vida, isso aí é que tipo de mecanismo? Está agindo? Convecção. Né? Tá agindo é convecção. Tudo bem? Aí você continua com calor ainda, você vai lá e pega um pedaço de gelo na mão. Aí você sente aquela coisa gelada. Aí você tem o quê? Condução. Uhum. Tá? Então, numa figura só, eu consegui colocar esses 3 mecanismos de transferência de calor. Não tem nada de trabalho envolvido aí. Tá. Tá? Beleza. Faz mais sentido aqui, tipo, eu ficava com aquela ideia da função trabalho lá no efeito fotoelétrico, esse monte de coisa, eu imaginava que, tipo, dava para generalizar isso, mas entendi. Não. Ainda mais fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, na verdade, essa função trabalho é aquela energia mínima que o fóton tem que chegar e dar para conseguir dar um chutão e arrancar o elétron de lá, né? Se ele chuta com energia muito baixa, não consegue arrancar o elétron, né? Isso que se chama função trabalho, né? Então, essa palavra trabalho também não tem nada a ver com trabalho no sentido que a gente está falando, e muito menos com radiação. Bom, obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Não tem mais nenhuma pergunta, é isso? Bom, caso não tenha mais nenhuma pergunta, a gente, então,
vai encerrar a aula síncrona. Está gravando, né? Eu vou editar e tentar colocar, disponibilizar o mais rápido possível. Como eu tenho aula noturno também, preciso me preparar. Tem outras coisas para fazer também, então não vou garantir que vai sair hoje, mas possivelmente amanhã. Lembrando que às segundas-feiras e quartas-feiras eu faço atendimento via Jitsi. Para saber maiores detalhes, é Feterm Kenish, que vai ser a sala com a mesma senha, mas vocês olham lá no Moodle, na parte de atendimento dos professores, que eu coloquei meu horário, os meus horários e a plataforma de atendimento. Tá? Então, por enquanto, a tarefa que vocês têm que fazer é ir lá no roteiro 2, assistir, quem não assistiu ainda, a aula assíncrona. Peguem, né, se for o caso, a minha nota de aula, que é a aula ECE 2 corresponde à aula 8 na numeração antiga. Está disponível para vocês também, é só clicar no link. E, por enquanto, aguardar a tarefa 2, que eu vou colocar aí espero colocar até amanhã, tá? Para adiantando, para vocês não deixarem para a última hora. Bom, caso não haja mais dúvidas, então a gente encerra por aqui. Tenham todos um bom início de semana. Estudem bastante na medida do possível. Tá? E até a próxima oportunidade. Lembrando que essa quarta-feira a gente está na semana quinzenal 1, então não teria, dentro do calendário regular, não teria aula teórica. Então, a gente não vai ter aula síncrona. Portanto, nós nos veremos na próxima segunda-feira sobre um novo tema. Então, um abraço a todos. Até a próxima segunda.